Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, quem fará o estudo será o Hélio, e no final, Cláudia fará a prece. E vamos pedir, nessa noite, que a espiritualidade amiga nos abençoe, endereçando principalmente a nossa colega Cristiane, que Jesus abençoe a ela e toda a família, e que seu pai, que desencarnou no dia de hoje, possa a espiritualidade recebê-lo, e que seja feita, Pai, a tua vontade, a você, Cris, todo o nosso carinho. Que assim seja. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém, alguém, existe alguém, alguém. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, pedindo a Ele que nos dê força, coragem e fé. Força para a gente movimentar as energias e trabalhar no sentido de construir uma jornada saudável, uma jornada feliz. Coragem para a gente enfrentar as adversidades da vida e fé para a gente sair vitorioso no final dessa jornada. Que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com seu manto de luz, nos protegendo, nos iluminando e nos livrando de todo mal. Rogamos ainda, Senhor, que derrame sobre o nosso planeta suas bênçãos salutares, para que possamos vencer essas adversidades que estamos enfrentando com força, com coragem e com fé. Que Deus nos ilumine, nos proteja e nos abençoe sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, mais uma vez, nesse trabalho de solidificar em nós as bênçãos de Deus, né? Solidificar em nós as lições recebidas por Jesus, pelo Espiritismo, para que possamos, na nossa caminhada, nos sentirmos criaturas melhores, vencedoras, que possamos inspirar e sermos inspirados por todos aqueles que cruzam conosco os nossos caminhos da vida. Então, o nosso tema de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Quando a gente vê esse título, a missão do homem inteligente, ele dá a entender que essa missão é somente para os homens. Na verdade, é para a humanidade. É para o homem sapiens, né? Todos aqueles que têm adquiriu nessa caminhada evolutiva, essa questão de inteligência. Então, para todos nós que temos essa condição, nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, aproveitando nas nossas encarnações para reparar os nossos passados e construir um futuro de glória. E missão para a gente caminhar, né? Então, missão, o que significa missão? É um encargo, é um poder dado a alguém para fazer alguma coisa. Nós vamos cumprir com uma missão. Então,
todos nós que estamos encarnados na Terra, nós temos uma missão a cumprir, não importa se seja uma missão grande, pequena, infinitamente grande, infinitamente pequena, não importa. O importante é a gente cumprir o nosso papel, a gente vencer a nós mesmos essa caminhada, adquirir força, coragem para cumprir bem aquilo que está no nosso propósito. Né? O que vem a ser inteligência? É a ciência ou capacidade de ligar internamente o que é captado externamente. Pode ser definida como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagem, pode ser aprendida ou treinada. É a capacidade de aprender a verdade. Então, isso é a definição de inteligência. Existem muitas formas de inteligência. Às vezes a gente vê uma pessoa lá do interior, da roça, né? Fala que camarada simplório, que pessoa simples, né? A gente acha que a criatura não possui inteligência. Mas ele tem uma inteligência de saber plantar, de saber a hora de plantar, o momento de colher, de saber assim, como escolher a melhor semente, como preparar o terreno. Então, nós não temos essa capacidade que ele tem. Então, nós temos uma inteligência diferente da dele. Então, existem muitas formas de inteligência. A inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência daquelas pessoas que dominam a matemática. E tem uma inteligência que muitas pessoas não conseguem lidar com ela, que é a inteligência espiritual. Muitas pessoas que são intelectuais, que são cientistas, que têm uma inteligência tecnológica muito avançada, não entendem o mundo espiritual, não entendem como que é a vida após a morte, não entendem como que é a relação do espírito no mundo espiritual. Para muitos, acham que morreu, acabou. Ou morreu, vai para o céu, morreu, vai para o inferno, é apenas eterno. Então, ele não consegue elaborar dentro de si esse engenho que é a vida após a morte. Tem muita gente que não consegue entender isso. E tem pessoas simples que conseguem. Então, é uma inteligência que acho que vai chegar um momento da humanidade que todo mundo vai ter que estar ciente dessa questão. Vai ter que aprimorar nesse sentido. Né? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele fez foi: o que é Deus? Então, os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então, nós somos criados por essa inteligência suprema. O globo terrestre é criado por essa inteligência suprema. O universo é criado por essa inteligência suprema. Então, e na pergunta 24, ele pergunta: o espírito é sinônimo de inteligência? Os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. Nós chegamos a esse ponto, partindo de um princípio espiritual, que foi evoluindo, então nós chegamos a essa condição de sermos os seres inteligentes da criação. Aí entramos nessa questão. Qual que é a nossa missão? Qual que é a missão do homem inteligente na Terra? Né? Você volta para o slide aí? Então fala: é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos, um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele, conduzi-las a Deus. Então, a nossa missão é desenvolver as inteligências retardatárias. Então, ele fala que é um instrumento. O que é um instrumento? É uma ferramenta que Deus nos concede para que a gente possa desenvolver em nós, saber usar essa ferramenta em benefício de nós mesmos, em benefício do outro. E ele, nessa questão, o Ferdinando, ele compara esse instrumento a uma enxada, né? E nós sabemos qual que é o objetivo, qual que é como nós utilizamos uma enxada. Então, é para desenvolver um instrumento de desenvolvimento
para nós mesmos, ou seja, nós não nascemos inteligentes, nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de enxergar, de perceber, de melhorar, né? Então, a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo observando o que o outro está fazendo. Então, a inteligência é algo que nós desenvolvemos ao longo do nosso caminhar. Aí vai chegar um momento que a inteligência vai ser suprema, vai ser de todos. Não igual a de Deus, mas com a inteligência que domina. Né? Pode passar. Você sabe que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Olha isso. Olha a responsabilidade de quem possui esse instrumento. Empregar bem esse instrumento. O Ferdinando, ele compara que quando você coloca a enxada na mão de um trabalhador, ele sabe que a enxada é para cavar a terra, é para preparar a terra, é para desenvolver uma tarefa. Mas se esse servidor ele usa a enxada para atacar o Senhor, então ele está usando mal esse instrumento, essa ferramenta. Assim também são aqueles que usam mal a sua inteligência. Quantas pessoas a gente vê fulano inteligência, né, e está usando mal essa inteligência? Quantas pessoas que estrategicamente conseguem montar uma situação para fazer um assalto, para elaborar uma contenda, assim, uma coisa que ele vai levar vantagem em cima daquilo. Ele não está pensando nos outros, está pensando nele. Então, quem usa mal a inteligência é uma pessoa egoísta, uma pessoa que só olha para si mesmo, uma pessoa que não preocupa com o outro. Ele não sente nenhuma pessoa altruísta, porque ele não preocupa com o outro, ele preocupa com ele mesmo. Então, quem usa mal a inteligência, né, arca com as consequências depois. Né? Então, nós que temos consciência, nós que sabemos lidar com a situação, sabemos que essa inteligência rica que nós temos hoje, ela pode ser cerceada amanhã. Então, a gente fica, às vezes, achando que nós somos o máximo, que somos deuses, que podemos resolver o problema do mundo, e com o egoísmo alimentado por um orgulho, nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Porque a situação, normalmente a inteligência ela tem que ser alimentada por humildade. Tem que ser acompanhada de humildade, senão a gente leva por tudo a perder na nossa caminhada. Então, aqui ele continua dizendo que o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam, de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. A gente vê, às vezes, pessoas reencarnadas totalmente sem conseguir manifestar as suas ideias. Talvez sejam pessoas que, no passado, usaram mal a inteligência, fizeram mau uso do potencial divino que era para construir, que é para ajudar as consciências retardatárias a se desenvolver. No entanto, permitiu que isso fosse de benefício próprio, não pensou no outro. Então, nós temos que ter muito cuidado como nós estamos utilizando a nossa inteligência, como nós estamos usando a inteligência para educar nossos filhos, como estamos usando a nossa inteligência no relacionamento interpessoal, como estamos usando a nossa inteligência para entender os ensinamentos de Cristo, como usar a nossa inteligência para praticar os ensinamentos do Cristo. Tem muita gente que usa os ensinamentos do curso em benefício próprio. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo, né, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, que nós tenhamos em nossa mente, em nossos propósitos, essa certeza que a inteligência é um instrumento que deve ser bem utilizado, bem usado. E tem aquelas pessoas também que se quietam, não querem usar a inteligência, são pessoas passivas, esperam que todo mundo resolva as coisas por ela. Né? São pessoas que não, fulano de tal que pensa por mim, que não está fácil por mim. Então, nós não temos que ter essa condição. Nós temos que ter, dizer assim, a capacidade de pôr em prática aquilo que nós temos condição de fazer. Porque muita gente acha assim, eu não tenho condição de fazer uma coisa muito grande,
também não faz o que ele deveria fazer, o que ele tem condição de fazer, então simplesmente cruza os braços. Não usa sua capacidade de inteligência para trabalho. Ele simplesmente usa de desculpas, né? Eu poderia fazer coisa grande, mas não tenho capacidade, então cruza os braços. Eu deveria fazer isso, não faço porque, né, eu não sei, cruza os braços. Então nós temos que enfrentar, nós temos que pôr em prática, porque a inteligência é a gente observar o que está à nossa volta e aprender com o que está à nossa volta. Então, se a gente cruzar os braços, nós estamos fugindo do compromisso, fugindo da missão que nós temos como. E nós nascemos no meio onde nós temos condição de desenvolver a nossa inteligência. Né? Nós não nascemos, Deus não nos colocou no lugar errado. Nós, como disse Chico, todo mundo nasce no lugar certo, na hora certa. Então, o uso da inteligência é a nossa missão aqui na Terra. Nós estamos aqui para... estou aqui para resgatar meu passado, meus erros. Não. O primeiro objetivo nosso é evoluir. E para evoluir, nós precisamos da nossa inteligência. Nós precisamos trabalhar essa inteligência. Nós precisamos desenvolver essa inteligência. Nós precisamos, para isso, buscar conhecimento. Não é o que Kardec, no Espírito de Verdade, diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Essa instrução que nós devemos buscar é para isso, para aprimorar a nossa capacidade de entender, de trabalhar, de servir, de ser útil. É uma missão. Então, se a gente cruzar os braços e fugir da responsabilidade, nós estamos fugindo dos nossos compromissos. E nós não sabemos se vamos ter uma oportunidade tão boa como estamos tendo agora, nessa encarnação nossa. Né? Então, a inteligência, quando bem empregada em favor dos outros e de nós mesmos, traz muitos méritos. Então, nós vamos escolher uma semente, um fruto maravilhoso da árvore da vida, quando a gente usa bem a nossa inteligência. Mas, quando mal empregada, serve como um instrumento de orgulho, de vaidade e perdição para si mesmo. Então, aquele que usa mal a inteligência acaba se perdendo no caminho. Né? E tem consequências no uso mal da inteligência, né? Então, a gente, igual já falava no princípio, muitas pessoas reencarnam, né, numa condição que não tem como lidar com a autodependente. Talvez esse espírito na emancipação, ele está enxergando que ele poderia, que ele tem inteligência, que tem capacidade, mas preso num corpo que limita todo esse potencial dele. Imagina esse sofrimento que é. Um espírito que não tem como se manifestar fisicamente, uma encarnação, ele não tem como manifestar sua capacidade intelectual, porque está limitado por um corpo que o impede de fazer isso. Se ele olhar para trás, ele vai encontrar as causas de tudo isso. Né? Então, as dificuldades que nós temos para evoluir são orgulho, vaidade, egoísmo, incredulidade. Então, claro, nós todos somos portadores desses vícios morais, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, incredulidade. Então, às vezes, nós agimos na incredulidade como Tomé, tem que ver para crer. Né? Então, precisamos, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem serena, combater em nós mesmos essas dificuldades que nós trazemos. Porque, às vezes, nós olhamos para o outro. Nossa inteligência nos faz enxergar isso nos outros. Fulano de tal é muito orgulhoso, fulano de tal é muito vaidoso, você viu como fulano é egoísta, é incrédulo. Então, nós só olhamos para o outro. A nossa inteligência ainda é para observar o outro. Quando a gente usar essa inteligência para observar nós mesmos, identificar em nós aquilo que precisa ser corrigido, nós vamos melhorar muito a nossa caminhada. Né? Então, pode passar, Denilson. Meimei tem uma frase fantástica no livro
instruções psicofônicas, né, recebidas por Chico Xavier na nossa casa, do Grupo Espírita Meimei, do Centro Espírita Meimei. Ela disse: cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria, porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Que frase fantástica, essa frase de Meimei. Então, né, nós temos que cultivar a nossa inteligência e o coração, ou seja, o intelectual junto com o emocional. Tem um controle, um equilíbrio, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas tem pouco sentimento. Ou a gente tem muito sentimento, mas não sabe como agir. Então nós temos que equilibrar essa equação, cérebro e coração, para que a gente possa caminhar com segurança, vencer na caminhada, chegar no nosso objetivo com segurança, ciente de que somos, né, vencedores, vencemos a nós mesmos nessa caminhada. Né? Então, para o ser humano inteligente, as qualidades que ele necessita são, né, praticar a caridade, ser generoso, ser misericordioso, esquecer as ofensas e perdoar o outro. Ser perseverante, saber usar a inteligência para o bem comum. Né? Então, precisa ser simples de coração, humildade de espírito e fé ativa. Essas situações, essas coisas nos dão uma segurança enorme de que que a inteligência, bem sentida, bem usada, bem compreendida, é um instrumento que eleva. Ao passo que, com orgulho, com vaidade, com egoísmo, é um instrumento que nós cavamos, como disse na gíria popular, cavamos a nossa própria sepultura. Então, precisamos realmente ter essa disposição, essa força de vontade, esse querer de vencer a nós mesmos. Porque às vezes nós queremos vencer o outro, queremos competir com o outro, queremos provar que nós somos melhores que o outro, e isso não leva a nada. E Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírito, psicografado por Divaldo Franco, ela diz: é verdade que o homem não atinge as altas esferas sem a luminiscência do conhecimento. Da mesma forma, ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos, através da conjugação do verbo amar em todas as suas expressões. Então, para que a gente possa crescer espiritualmente, no aspecto intelectual, no aspecto moral, nós precisamos desenvolver, né, essa capacidade de conjugar o verbo amar. Nós sabemos conjugar o verbo amar? Né? Amar, às vezes nós achamos que amar é uma coisa muito simples, mas para a gente amar, nós precisamos, acima de tudo, ter respeito pelo outro e ter tolerância com o outro. Sem respeito e sem tolerância, não se ama ninguém. Então, nós precisamos ter esse propósito, de amar com sabedoria. Né? A gente vê Jesus, o nosso exemplo, o nosso modelo, o nosso guia, ele é considerado o mais inteligente que já habitou nesse plano físico de corpo. Né? Então, Jesus usava a inteligência emocional. Ele ensinava com amor, ele ensinava com paciência, ele ensinava com sabedoria. Então, nós precisamos também usar dessa forma: consciência, respeito pelo próximo, saber que o outro vive momentos diferentes do nosso, que nós, às vezes, achamos que somos melhor do que ele, às vezes não somos. Então, nós temos que ter respeito pelo outro, amar o próximo, como Jesus nos recomendou, como a nós mesmos, para que a gente possa vencer essas batalhas da vida. Né? Pode passar aí. Então, nós precisamos diariamente aprimorar e educar a nossa inteligência. Porque, às vezes, a gente vem aquele cutucão da vaidade, né?
Então, nós nos perdemos no caminho. Então, diariamente, nós temos que aprimorar e educar a nossa inteligência. Então, para isso, precisamos nos esforçar no sentido de utilizarmos positivamente as nossas inteligências, conjuntamente com os nossos melhores sentimentos, no sentido de promovermos o bem, colaborando assim para a construção de um mundo realmente melhor. Então, só com a educação da inteligência e o aprimoramento da inteligência que nós vamos construir esse mundo melhor. Então, a melhor maneira de a gente fazer isso é reportando aos ensinamentos. Aquele do velho antigo, conheça-te a ti mesmo. Massagear o meu ego, para satisfazer o meu ego, ou para engrandecer a humanidade, crescer em espírito. Então, o que eu faço aqui, eu tenho que estar fazendo por mim e pelos outros que estão comigo na caminhada. Se eu limpo o caminho, eu estou limpando o caminho não só para que eu possa passar, para que todos possam passar num caminho limpo. Então, usar bem a inteligência, usar bem os sentimentos, é fator primordial para o nosso crescimento espiritual. Então, meus amigos, a nós todos, que saibamos usar bem essa ferramenta, esse instrumento que Deus colocou em nossas mãos para o nosso crescimento, para ajudar a humanidade, para fazer que o nosso planeta seja um planeta melhor, que possamos vencer e crescer e merecer um planeta tranquilo, de provas. E sabemos que nós estamos em provas e expiações, mas usarmos bem a inteligência para que não venhamos a cair novamente em tentação, que não venhamos a afundar o barco. Nós estamos remando. Sejamos fortes, sejamos perseverantes, rogamos a Deus, né, que nos mantém serenos e equilibrados. Né. Emmanuel tem uma fala muito interessante, que está no livro Pão Nosso, na leitura 109, no final da leitura do 109 do livro Pai Nosso. Ele fala: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos-nos em fiéis instrumento da divina vontade. Então, isso não é com instinto, não é com sensações que nós conseguimos isso, é usando bem a inteligência. Né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê bom ânimo e confiança, e que a paz de Deus esteja em todos os corações, em todos os lares, esteja, né, sobretudo, no leito de dores daquelas pessoas que estão acamadas, que estão internadas, que estão passando por seus momentos de provas e expiações. Que Jesus possa levar a cada um o alento, o lenitivo, a paz, a esperança e a fé. Que assim seja. Muito obrigado pela tolerância, muito obrigado, né, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Beleza, Hélio, ótimas reflexões aí, parabéns, nós é que agradecemos. Obrigado. Você que é muito gentil, tá? Vamos encerrar então as nossas reflexões, né, com a música, e a gente já reforçando aí, né, a nossa preparação para a semana que vem, que é a semana muito importante, né, que a gente comemora, né, o nascimento de Jesus. Então, nós vamos encerrar, né, com a música Pelo Mestre com Amor. Há um jardineiro que planta jardins em outra terra, com outra semente, que cultiva suas flores em você e em mim, que cuida de nós paciente, esperando
pois tem certeza que as nossas flores um dia irão nascer, em paz vão florescer, e seu perfume vai se espalhar, e será festa em cada coração em que nascer a flor, plantada pelo Mestre com amor, e será festa em cada coração em que nascer a flor, plantada pelo Mestre com amor. Só libera o nosso som aí, Cláudio. Então, que possamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, por mais um dia de aprendizado, e que cada vez mais possamos nos esforçar a sermos melhores com o potencial divino que está em nós. Que possamos cada vez mais despertar para esse potencial, fazendo florescer em nós mais o amor, mais a humildade, e que o nosso orgulho fique cada vez mais longe das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Boa noite a todos, com as bênçãos de Deus. Chico Xavier, Chico, homem de fé.